Olá, você que está nos assistindo. Esse é um estudo bíblico feito para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Uberlândia. Eu sou o pastor Tiago Surian, pastor dessa comunidade, e você que é membro, seja muito bem-vindo a esse vídeo para assistir um pouquinho mais sobre o tema de hoje, né, de estudo bíblico de hoje. E você também que não é membro, também é muito bem-vindo. Fica aí o convite para vir nos visitar qualquer dia. A gente fica na Rua Geraldo Garcia de Almeida, 160, no bairro São Jorge, aqui em Uberlândia. Nós temos cultos todos os domingos às 9 horas da manhã, ok? Então você é muito bem-vindo. O tema de hoje é baseado no dia de hoje. Hoje eu estou gravando e estou colocando no ar dia 1º de novembro de 2022. E hoje é dia de Todos os Santos. Os cristãos comemoram isso e nós luteranos também comemoramos o dia de Todos os Santos, mas há uma diferença. Para muitos, os santos lá no céu a gente chama de igreja triunfante, aqueles que triunfaram sobre a morte, estão mortos hoje e estão lá no céu, e eles ganharam a vida eterna. Nós já ganhamos aqui em vida, né? Mas eles já estão desfrutando de quase tudo aquilo que a vida eterna tem para oferecer no céu com Jesus, mas estão aguardando a ressurreição, quando nós todos iremos ressuscitar e nós viveremos aí sim eternamente com Jesus, desfrutando de todos os benefícios da vida eterna. Aqui na Terra nós já temos vida eterna, já temos uma outra perspectiva sobre a vida, mas ainda temos muitas limitações. O pecado, principalmente, nos limita muito, né? A gente deixa de viver plenamente a vida eterna, a vida em abundância que Jesus dá, por causa do nosso pecado. Mas nós somos considerados santos, a Bíblia nos chama de santos, assim como aqueles que estão na igreja triunfante. Nós que estamos na terra, nós somos a igreja militante, nós estamos lutando contra o pecado. Aqueles que estão no céu agora, aguardando a ressurreição e a nova Jerusalém que vai descer do céu, eles são a igreja triunfante, porque eles não estão mais batalhando contra o pecado. O pecado já morreu junto com o corpo deles. E eles, quando ressuscitarem ao mesmo corpo, será um corpo glorificado e sem pecado, assim como nós também. E muitos, no dia de Todos os Santos, pedem a intercessão de santos que já morreram para resolver os seus problemas e também para serem salvos, né? Pedindo salvação para Deus através desses santos, pedindo intercessão. Nós luteranos, nós não pedimos a intercessão de santos, nós não pedimos, não oramos aos santos, não rezamos aos santos, porque a Bíblia proíbe esse tipo de comunicação com aqueles que já morreram. E também eles não são oniscientes e nem onipresentes, ou seja, eles não sabem todas as coisas, eles são limitados, assim como nós somos limitados àquele contexto que eles estão, aquele local que eles estão, ao estudo que eles fazem. Então, eles não estão sabendo o que está acontecendo aqui na Terra. E também não são onipresentes, eles estão localmente no céu, então eles não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, como Jesus pode, né? Tanto na sua natureza divina quanto na sua natureza humana, né? Ele está em todos os lugares na sua natureza divina, e quando nós celebramos a Santa Ceia, ele está na sua natureza humana presente também, em corpo e sangue, né? Porque ele é Deus, ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, tanto no seu espírito quanto na sua carne, né? Mas já os santos que morreram não tem essa possibilidade. Eles estão localmente ali no céu e eles não sabem o que está acontecendo aqui na terra. Talvez eles saibam conforme as pessoas vão chegando lá, né? Aí vão contando as coisas e tudo mais. Talvez sua mãe, sua avó, seu pai, seu avô, aqueles que já partiram e estão lá no céu, perguntem de você, né? Como é que está o meu filho, meu neto e tudo mais, para aqueles que vão chegando lá no céu. Mas eles são limitados assim como nós, né? Eles não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, é inútil pedir coisas para eles, porque eles não vão ouvir, E Deus proíbe também esse tipo de coisa. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 em diante, diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador,
necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Então, a comunicação com os mortos, ela é expressamente proibida. Nós não podemos nos comunicar com mortos. Não só é proibida, como ela é impossível. Ah, mas Samuel, quando a feiticeira de Endor clamou Samuel, ele apareceu. Será? Será que era Samuel? Será que não era um demônio enganando? Porque algumas coisas que ele disse que aconteceria não aconteceram. Então, será que realmente foi Samuel? Fica a dúvida aí, né? Fica o questionamento. Mas se aconteceu, foi uma exceção. Mas ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Então não adianta, eles não vêm. A Bíblia fala que há um abismo entre as pessoas, né? Que aquele que está no mundo dos mortos não pode vir à terra. Então não tem como, sabe? A comunicação com os mortos é proibida e é impossível. Eles não vão ouvir as nossas orações. Mas nós comemoramos o Dia de Todos os Santos. Por que nós comemoramos o Dia de Todos os Santos? Porque são exemplos para nós. Muitas igrejas luteranas pelo mundo colocam vitrais e até imagem de santos, principalmente da Virgem Maria, que foi um exemplo enorme para nós. Nós temos um carinho muito grande com a Virgem Maria, a mãe de Jesus, que é Deus, então ela é mãe de Deus. Nós temos um carinho muito grande e há imagens de Maria também em muitas igrejas luteranas. Existe até comunidades dedicadas a Maria também, né? Mas Maria não pode ouvir a gente, ela morreu, ela não foi assunta aos céus, é corredentora, essas coisas todas, ela não é, ela é um ser humano como todo mundo, um bom exemplo de fé, ela creu em Deus e ela seguiu aquilo que Deus mandou ela fazer, porque ela cria em Deus. Então nós temos que crer em Jesus e em Deus como Maria acreditou, e ela é um exemplo. Nós temos que lembrar com muito carinho de Maria, mas nós não pedimos nada a ela, porque ela não pode ouvir a gente, né? Ela está ali com Jesus Cristo, seu Filho. Então os santos também são exemplos, né? São Cosme e Damião, por exemplo, eram dois médicos que atendiam crianças, e tem países luteranos que o dia de São Cosme e Damião, por exemplo, é feriado. Aqui no Brasil tem o sincretismo religioso que transformou Cosme e Damião em entidades de religiões afro-brasileiras, né? Mas Cosme e Damião foram pessoas que realmente existiram e eles eram cristãos e exemplos. Nós podemos estudar sobre a vida deles e lembrar da vida deles. Santo Agostinho, que é muito estudado pelos filósofos, né, nas faculdades de filosofia, também é um santo que foi um grande exemplo para nós. Ele respondia àqueles que criticavam o cristianismo, aqueles que atacavam o cristianismo. Ele respondia essas pessoas, né? Existiam santos imperfeitos, como Bernardo de Claraval, que louvava muito a Deus, escreveu muita coisa boa, mas ele defendeu as cruzadas, que foi um pecado muito grande da história da igreja cristã, né? As cruzadas não têm justificativa, a gente não pode atacar as pessoas por causa da religião delas, né? E ele defendeu, ele teve esse defeito, né? Então nós lembramos de São Bernardo de Claraval naquilo que ele fez de bom, mas repudiamos aquilo que ele fez de mal. Vários santos, São Justino, São João Crisóstomo, e aqueles que não foram canonizados, mas nós sabemos que foram santos também, o próprio Martinho Lutero, o Johann Gerhard, pessoas que viveram no passado e que nós, o Walter também, né, que é um dos fundadores da nossa igreja luterana Sírio de Missur, que a Yelbe é filha dessa igreja, né? Então nós temos pessoas que nós olhamos para o exemplo que eles deram, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pecadores, e nós lembramos com carinho. Então nesse dia de Todos os Santos, que nós lembremos dos santos que nos precederam, daqueles que viveram, batalharam, lutaram contra o pecado, louvaram a Deus e são exemplos de fé e obras para nós. Que nós lembremos esses santos, não só os famosos. A sua avó que foi cristã e que te deu um exemplo, a sua mãe que foi cristã e te deu exemplo, o seu tio que foi cristão e deu exemplo. Todos aqueles que agora estão na igreja triunfante lá no céu são santos que nós
temos comunhão ainda. Quando nós tomamos a Santa Ceia, por exemplo, nós falamos que com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste. Então nós estamos em comunhão com eles. Eles não sabem de nós, mas estamos em comunhão através de Jesus Cristo. Muitos dizem que eles intercedem por nós mesmo sem saber, que eles oram por nós, mesmo não estando presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é possível que aconteça, né? Porque Apocalipse 6 diz que eles estão orando a Deus. Eles estão orando a Deus, os santos estão orando a Deus. Então pode ser que eles peçam a Deus por aqueles que estão aqui na terra. Mas eles não sabem da sua oração, eles não vão ouvir a sua oração e nós não podemos invocá-los, nós não podemos pedir a intercessão deles. Nós temos um mediador que é Jesus Cristo, ele é o nosso único mediador, é o nosso único redentor. Então nós não temos uma corredentora, não temos mediadores entre Deus e os homens, além de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é nosso mediador. E nós pedimos oração diretamente ao Pai, nós não precisamos de burocracia, né? De pedir para santo, para anjo, essas coisas. Nós podemos pedir diretamente ao Pai em nome de Jesus Cristo. E nós acessamos os santos dos santos, o lugar santíssimo onde Deus está através de Jesus Cristo. Né? Então, a gente não sabe se eles oram por nós lá ou não, né? A gente não sabe, a Bíblia não deixa claro isso. Talvez eles orem, mas não vão ouvir a tua oração. Não vão ouvir. Se eles pedirem lá a Deus é por amor, porque lá eles estão vivendo uma intensidade do amor de Deus maior, porque eles já se despiram dessa velha natureza que ainda está em nós aqui na Terra. Então talvez eles, conforme eles tenham conhecimento, ou talvez sem conhecer, né, eles não vão pedir pelo Tiago Surian, mas eles vão pedir, Deus abençoa aqueles que estão na Terra, para que eles se mantenham firmes. Né? Talvez eles peçam assim, umas orações mais gerais, sem ser específicas. E eles não vão ouvir tua oração, tá bom? Mas nós lembramos deles com carinho, com amor, e você também é um santo, então se é o dia de todos os santos, esse também é o seu dia. Você é santo, você é santa, por causa da graça de Deus. Deus te perdoou e te deu uma nova vida, e Ele te fez santo e santa. Ele te deu essa santidade dele. A palavra santo significa separado, ele te separou. E já que você é separado, então você vai viver uma vida santa aqui na terra, por causa que você já é santo. Né? Você não vai ser santo porque você tem um bom desempenho em obras. Ninguém tem um desempenho satisfatório em obras. Deus diz, sejam santos como eu sou santo. E você nem eu somos santos como Deus. Então nós não somos satisfatoriamente santos dentro daquilo que deveria ser. Nós não somos. Mas nós somos santos pela graça de Deus. Então o dia de todos os santos é para nós lembrarmos da graça de Deus que foi derramada sobre você, sobre a sua família, sobre todas as pessoas. E aqueles que creem em Jesus Cristo também são santos e podem viver uma vida santa com Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, a sua semana. Tenha uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Amém.